Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos a mais uma tiragem de múltipla escolha com os mestres ascensionados. Tiragem de hoje, quarta-feira, nós vamos ter a opção da mestra Rovena com a frase "Eu sou a criatividade" e do mestre Apec com a frase "Eu sou a concentração na luz divina". Veja aí qual dos dois lhe chama mais a atenção. Se quiser olhar os dois, sinta-se à vontade. Lembrando que se eu perceber que uma tiragem tipo assim, essa daqui é a continuação daquela, eu vou colocar ali nas descrições, bem em cima ali, ó. Pessoal, aconselho vocês a ler as duas, porque são continuação. E daí vocês depois olham se acharem necessário, se achou que bateu muito com vocês, ou não olhem, né? Tá na decisão de vocês. Na descrição do vídeo tá a minutagem. Lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e pro coletivo. Então não tentem se encaixar, né? Peguem só o que for para vocês. A gente vai começar aqui com a tiragem da mestra Rovena. Eu vou deixar a cartinha aqui das 9 dimensões da consciência e do tarô, dos acordos espirituais. Vocês não deem bola, tá, gente? Eu tô com o meu gatinho meio doente, a cabeça aí tá girando, mas eu tenho que terminar esse vídeo aqui e os outros à frente, porque eu preciso manter os conteúdos do canal, tá? Eu vou ler primeiro aqui a gestão emocional que saiu para vocês, tá, meus amores? Que saiu a seguinte gestão emocional. Anotem aí, depois escrevam sobre, para vocês entenderem o que está acontecendo, vocês conseguirem esse caderno que eu sempre indico para vocês, é para que vocês tenham escrito e vocês consigam medir os resultados de vocês, o que mudou desde que vocês escreveram nesse dia tal. Por isso essas opções aí de múltipla escolha para o desenvolvimento pessoal. Isso é um trabalho, gente, para vocês se autodesenvolverem. Que às vezes a gente não tem condições de ficar mantendo determinadas terapias. Então isso aqui não substitui uma terapia nem um atendimento, mas isso aqui vem dar um alento, né? E ajudar aí quem gosta de se auto-melhorar, mas é só a parte do desenvolvimento pessoal mesmo. Não substitui tratamento médico, não substitui um atendimento terapêutico com um psicólogo. Quero que deixe isso bem ciente para você aí que está assistindo. Então vamos aqui. Como você se sente com relação a mostrar a vulnerabilidade emocional para as pessoas ao seu redor? Diga aí. Você é aquela pessoa que tem dificuldade que os outros percebam que você é vulnerável também? E fica sempre mantendo aquela postura de eu sou forte? O que você faz? Como você se sente? Eu já fui muito assim. De sempre estar mantendo a postura de eu sou forte. Isso causa uma canseira muito grande. Eu posso dizer isso para vocês sem sombra de dúvidas. Hoje em dia, eu sou quem eu sou. Eu não tenho que assumir o peso de nada por ninguém, porque não condiz mais com a minha realidade. Já assumi muito isso, mas isso fica para outra hora. Um dia eu conto a minha vida, a minha vivência nesse planeta, a novela mexicana que eu me enfiei durante boa parte da vida para vocês. Bom, vamos lá, galera. A mestra Rovena, eu sou a criatividade. Você pegou essa carta pois está sendo conduzido a criar algo belo, harmonioso, pleno de amor. A mestra Rovena o conduz ao processo criativo utilizando seu pensamento focalizado e sua energia de amor puro, para que você crie a perfeição na sua vida. Perceba seus talentos, desenvolva sua criatividade, empregue o amor divino em tudo que você faz e perceba como suas obras florescem e se desenvolvem rapidamente. Nutra permanentemente cada ideia criativa que você tiver com amor, confiança e veja concretizando perfeitamente. Esse canal aqui tem ação dessa mestra aqui. Por que eu digo isso?
porque ele é a parte da criatividade, algo que a espiritualidade pediu para mim fazer, para transmitir às pessoas o que eu aprendi com a vida, o que eu trouxe de outras existências. Então, isso aqui é parte do meu legado pessoal. E é mais ou menos isso que a mestra tá fazendo. É um canal pequeno, tá em crescimento. Se observar, quem observa esse canal desde dezembro, observa o quanto ele já aumentou. Comparado com o crescimento de muitos canais, no meu ponto de vista, é muito grande. E eu sou feliz por cada membro que entra dentro desse canal. Muito obrigado a vocês, cada pessoa aí que entra diariamente, porque mostra que tá atingindo aquilo que eu não acreditava que fosse atingir, que eu não acreditava que eu realmente tinha alguma coisa, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Por mais que as pessoas às vezes não observassem isso, elas não fazem ideia do quanto muitas vezes para conversar com alguém eu me impunha de superação para superar o limite. Às vezes para dizer o que eu sentia, o quanto eu precisava superar para falar sobre isso, para não me encolher dentro de mim. Bom, e eu sei que tem muita gente aí que tá me escutando que tem esse mesmo problema. Se encolhe dentro de si e não mostra quem é por vergonha. Então assim, mostrem quem vocês são. Vale a pena. Criem a obra. Se você tem aí um projeto, um plano para alguma coisa, acredite. Não é do nada que isso saiu na tua cabeça. Faça. Vamos ver agora aqui com o povo cigano sobre o que vocês estão lidando, sobre o que a mestra Rovena quer mostrar, o que a espiritualidade quer trazer aí para vocês, tá? Quem se conectou aqui com essa parte da tiragem da mestra Rovena, qual a mensagem de espiritualidade que vocês têm para essas pessoas? Aqui a lua, o cão, a cruz. As cartas, o cavaleiro, o livro, a árvore, os lírios e os ratos. No fundo do deck, o coração. Aqui, a lua está simbolizando a espiritualidade e a melancolia, tá? Então, tem uma pessoa que está sendo ajudada. Aqui, esse cão aqui está representando vocês, né? Está sendo ajudada pelos seus mentores. Aqui mostra você. Tem aqui uma espiritualidade tentando te ajudar. Por quê? Você precisa soltar essa melancolia, essa tristeza que vai dentro do seu coração. Tu tá num período de finalização de processo, tá? Tem aqui uma dificuldade de se expressar. Mas o cavaleiro está trazendo um aprendizado. Você tem que aprender alguma coisa. E tem relação aí com alguma notícia que está vindo que vai te ensinar algo. Ou te trazer talvez um curso. Se for aqui, para quem for um curso, ó, gente, agarre com unhas e dentes, tá? Esse aí é o recado da espiritualidade para quem for um curso. É algum papel aqui que é para trazer algum aprendizado que tá vindo, tá? Mas como vocês são um público muito grande, eu não sei dizer exatamente o que é. E aqui, a tua melancolia. Essa melancolia que gera uma dificuldade, ela vem por causa dessa dificuldade de tu se expressar, tá? É como se tu se sentisse frustrado, acho que seria a palavra correta.
E isso aqui tem relação com o teu jardim, ó, com o teu meio social. Tu tem dificuldade de se expressar no teu meio social. E isso causa muito desgaste, já causou muito desgaste. Até por causa de maturidade. Mas hoje vocês não são mais imaturos, tá? Aqui tá falando numa purificação. Aqui o lírio, o jardim e os ratos estão falando numa purificação desse desgaste. Vai ter uma limpeza aqui. Vamos ver esse sentimento. Aqui tem uma energia feminina com muito sentimento, muito emocionada, ou com muito sentimento, com muito amor, com muita paixão. Espiritualidade, isso aqui tem a ver com o profissional? É. E aqui o chicote cortando alguma situação de fofoca, que já gerou muitos conflitos, ó. E aqui uma pessoa observando essas situações de conflito na vida de vocês, porque essa raposa não tá olhando. Isso aqui estão pedindo, vocês estão pedindo para quem tá nos assistindo aqui olhar com astúcia para essa situação de fofoca, usar a inteligência para lidar com essas situações, tá? Então aqui, ó, o que a espiritualidade tá pedindo? Tem um corte aqui para ocorrer nessas situações, que essas fofocas aqui dos passarinhos, que os passarinhos não estão falando de voar mais alto, soltar, tá? Eles estão falando de fofoca, que já gerou muitos conflitos dentro da tua vida. Pode ser até conflito emocional, que mostra que é a lua. E essa energia masculina aqui que tá representando vocês, independente de vocês sejam homem ou mulher, na realidade ela tá falando do teu feminino interno, tá? Que você tem muita paixão pelos teus projetos, mas falta o quê? Tirar eles para fora, né? A partir do momento que tu usa a inteligência e a astúcia para lidar com essas pessoas aqui, põe cada uma no lugar delas, tem aqui a abundância e o sucesso chegando em uma renovação, ó, trazendo uma parceria que traz progresso para tua vida, ó, porque aqui a árvore mostra esse progresso, uma parceria para alguns aí já de outras instâncias, de outras vidas, porque a árvore fala de enraizamento, né? Então, vocês têm raízes, então pode ser que as raízes não sejam nessa vida, e aqui, ó, a energia masculina vindo. Aqui a espiritualidade tem chance de ser o masculino da pessoa que tá nos assistindo. Para alguns de vocês esse masculino aqui não é externo, é a energia de vocês. O que mostra? A partir do momento que tu coloca essas pessoas, essas fofocas e esses conflitos aqui, entendi espiritualidade. Ó, esses conflitos aqui, para muitos de vocês, não é externo, tá? Não é fofoca da vida que os outros veem e fazem, não é mexerico não, tá? O que é isso aqui? É as falácias dentro da tua própria cabeça, tu escutando pessoas, tu escutando terceiros e indo atrás da opinião de terceiros. E isso gerou conflito dentro do teu emocional, por isso a depressão, tá? Depressão ou algo parecido à melancolia, essa situação ali. Mas tu tem que cortar isso. Por quê? Tu tem que usar a tua inteligência para lidar com o teu ego. E isso aqui, ó, tu tem que valorizar mesmo, tu ama esses projetos. A partir do momento que tu usa a tua inteligência e lida com esse ego, essa tua energia masculina aqui, ó, abundante, por causa que aqui tem os peixes muito abundantes, tu vai ter sucesso, vai ter uma renovação e vai ter uma parceria equilibrada, tu vai ter equilíbrio com essa energia masculina aqui, sendo a tua interna. Pode ser que venha uma pessoa externa também, tá? E daí não significa que seja só uma energia masculina, pode ser uma mulher mais masculina também. Mas o que importa aqui é tu olhar pelo lado masculino, que vai ser uma pessoa que vai ser estruturada, porque a nossa energia masculina é ela que é responsável pela estruturação, tá? Então, se for uma parceria com uma pessoa externa, que não seja o teu masculino interno, é uma pessoa que vem estruturada para trazer o quê? Para trazer abundância e renovação para tua vida, ó. Para trazer equilíbrio e trazer progresso para tua vida. Se for a tua energia masculina interna, tu vai conseguir trazer isso para a própria vida. Tu vai estar numa nova fase, aonde tu vai começar a sentir realização por si mesmo pelas coisas que tu faz. Por isso que aqui, ó, tu tem que continuar amando os teus projetos e acreditar em si.
ter amor por essa energia feminina que existe em ti, pelo feminino, independente do ser homem. Todos nós temos a energia da criatividade dentro de nós, que é o que projeta, é o que cria, é o que traz as nossas ideias, é o que traz a nossa intuição. Então aqui a espiritualidade está pedindo para vocês seguirem esse coração e darem vazão para esses projetos, para esses sonhos que vocês têm dentro de vocês. Independente do que os outros na rua falem. Não é para dar bola para os outros na rua. É para vocês dar bola para o interno de vocês. Por isso que é para usar aqui a raposa. O que é usar a raposa? Tu tem que olhar para essa situação que está gerando conflito com outros olhos. Com os olhos da raposa. Com inteligência, com astúcia. E quando o ego vem te dizer que te diminuir porque os outros estão falando isso, tu corta ele com o chicote. Porque isso é um ciclo de repetição que tu tá passando. E aqui, ó, tem uma colheita segura vindo pra ti, ó. Mas, o que ocorre? Essas ilusões, ó, te deixam insegura. Aqui a serpente tá falando de ilusões. E fecha muito, ó, pra ser com a casa interna de vocês, ó. Saiu a casa. Isso mexe com a tua casa. Tu não vê a estrutura toda que tem por detrás, tem dentro de ti, que a tua espiritualidade está te dando. Tu não tá vendo essa estrutura. E tem. Aqui, ó. Tem um navio aqui vindo, ó. Pra trazer. Tantos, mas tu tem que se sentir feliz. Tu tem que dar vazão para essa criatividade. Tu tem que começar a projetar, gestar essas situações que estão aí dentro de ti. Por quê? Tu nasceu pro sucesso, tu vai ser guiada para isso, mas para isso tu tem que tomar essas decisões, sair do mundo da insegurança. E aqui tá, ó, a cegonha, a gestação de algo novo vindo para tua vida, que vai trazer estruturação e mostrar toda a tua força interior, porque tu tem força para vencer. Todas essas dificuldades, tu consegue passar por isso, mas tu tem que acreditar, porque a solução está na iluminação e no encerramento, na transformação desse ciclo que tu tá vivendo. Tu é luz. Acredite em si próprio. Bom, essa aqui foi o comentário do povo cigano, né? Dentro da... Deixa eu colher aqui as cartas, daí vamos falar agora sobre a carta da dimensão da consciência, que vai dizer para nós aí o que você tem que trabalhar dentro de si para atingir isso daí, né? Para concretizar isso na matéria, essa situação. Alguns de vocês é realmente uma energia ali mais masculina, seja homem ou mulher, que quer realmente um relacionamento com vocês. Para quê? Para trazer toda essa fartura e essa abundância que eu falei no depois, tá? Mas vocês têm que vencer o medo e valorizar essa energia feminina e a feminilidade que existe em você. Se você é homem, não significa que você tem que virar uma mulher, não. Mas que você tem que se permitir ter a sua própria gentileza, se permitir ser vulnerável, tratar dessa vulnerabilidade e agir como o masculino que tá em ti, da forma de viver tua vida, se amar e ser quem tu é. Ah, mas o que os outros vão pensar não importa, o que importa é como tu tá se sentindo. Quanto poderoso, quanto majestoso tu tá se sentindo, independente de ser homem ou mulher. Então vamos continuar aqui. Eu vou ler primeiro a carta que saiu para vocês do acordo espiritual, para quem não sabe o que é esse oráculo aqui. Ele fala sobre o que tua alma tem para te dizer, tá? O que quer dizer? Um acordo espiritual. Antes de nascer, a alma fez planos e projetos. Isso são acordos. Então, isso daqui é como se fosse o teu eu sou, né? Mas de uma forma mais pro coletivo, né? Abrangente, nem vai caber para todos, mas alguma parte tem, aonde ela te dá um certo recado. Se deu certo contigo, deixa aí nos comentários, tá? Resgate o seu poder pessoal. Gente, olha só o que a gente estava falando antes. E olha, eu não vi essas cartas antes. Eu separo elas, mas eu não olho. Eu deixo para olhar junto com vocês, tá? Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você deu. É hora da retomada.
Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele. Então aí, assuma o seu masculino e crie. Não deixe que os outros assumam ele por você. Crie, projete, ancore na matéria aquilo que tu veio fazer. Agora vamos ver aqui as 9 dimensões da consciência. Você saiu a 9ª dimensão, tá? Eu já mostro. Só vou procurar aqui o significado. Porque como eu ainda não sei eu ainda uso essas cartinhas aqui, tá? Pra gente ler e pra pegar o mantra, né? E são tantos oráculos que é meio surreal a gente ficar gravando tudo na cabeça, né? Aqui. Então vamos lá. A dimensão que saiu pra você foi a 9ª, ó, como eu falei. E a 9ª dimensão, ela trata do quê? As expressões da sua natureza essencial mais autêntica são a sua centelha divina de altíssima vibração, que conecta você a um nível mais elevado de consciência. A dimensão que saiu para você trabalhar, desenvolver em si mesmo é essa, ó. A aceitação divina. A aceitação divina é a atitude perante a vida de reconhecer e colher todas as circunstâncias sem resistência, reclamar nem se revoltar. A aceitação divina é o caminho para o autodesenvolvimento, pois nos permite compreender o propósito maior da nossa existência. Gente, vocês estão iluminados. Aceitem quem vocês são. É uma dica. Eu fico muito feliz de estar nessa leitura com vocês. Agora aí anotem para vocês aí no caderno de vocês aquilo para vocês escreverem lá naquele caderno. Eu aconselho ter tipo uma agenda, sabe? Pode ser qualquer caderno, mas assim, guarda tipo uma agenda onde tu vai anotar teus pensamentos, vai anotar essas tiragens que tu escutar aqui, para ti se desenvolver como pessoa. Como você expressa a aceitação divina nas situações de alegria e de dor? Faz lá uma coluna para como tu expressa quando tu tá sentindo dor e como tu expressa as aceitações quando tu tá alegre. Daí depois tu reflete sobre isso. Como você pode dizer sim à realidade presente, sem julgamento e sem resistência? Como você estimula os outros a aceitarem plenamente a sua realidade atual? Nem que tu volte aqui nesse vídeo, pause ele para anotar e responda para si cada uma dessas perguntas. Não precisa me contar o que tu respondeu, mas responda para si. Se quiser depois botar aí nos comentários, sinta-se à vontade. Eu fico feliz porque é uma forma de eu também aprender com vocês. Porque a gente aqui no canal, eu não vejo vocês como se eu sou uma professora e vocês são meus alunos. Não. É até mesmo porque, sendo um professor, eu sou formada em pedagogia. A gente sempre aprende com os alunos. Isso foi uma coisa que eu aprendi em sala de aula. O professor que acha que ele não tem nada para aprender com o aluno, ele tá no lugar errado de trabalho. Porque, gente, hoje eu tô com 40 e poucos anos. Quando eu comecei a lecionar em 2018, eu tava ali na fase dos 40, um pouco antes. E eu tava estudando pedagogia. E eu vou te dizer assim, ó. Eu aprendia com alunos que tinham 6 anos de idade. Eu aprendi muito com muitos alunos dessa idade, que eram os meus menorzinhos na época. E daí tem gente que diz que não aprende com aluno. Essa pessoa precisa voltar. Porque tu aprende com qualquer pessoa, até com o cachorro que aparece na rua. Ele tem algo para te ensinar, se tu estiver disposto a aprender. Então, aprendam. Aproveitem as oportunidades da vida. Tudo nessa vida, nessa realidade, nessa dimensão, é ensinamento. Bom, aqui o mantra essencial dessa cartinha, que é da 9ª dimensão. Viva sua singularidade autêntica. O que é a nossa singularidade autêntica? É o que nos torna único no universo. Cada um de nós é um exemplar único, não existe cópias. Até mesmo as chamas gêmeas ou as almas gêmeas não são nossas cópias, elas também têm sua própria singularidade. Chama gêmea, muito diferente do que muitos pensam, elas são opostas a nós. Elas não são complementos divinos porque falta um pedaço em nós. Não, elas são inteiras dentro de si próprio.
mas elas são nosso espelho energético. Elas vêm aqui para espelhar, para a gente ter um espelhamento perfeito. Tu vê tantas qualidades que tu tem desenvolvida dentro de ti, que vai ser aquilo que te faz amar aquela pessoa e amar coisas naquela pessoa, aquelas coisas que tu ama naquela pessoa, é aquilo que tu já desenvolveu dentro de ti. Aquilo que te irrita dentro daquela pessoa, e olha, vai ter muita coisa que vai te irritar, é aquilo que tu tem que trabalhar dentro de ti. Só que o que acontece, uma chama gêmea é um espelho perfeito. Ninguém vai espelhar e vai te fazer sentir mais dor e sofrimento do que a chama gêmea. Por que dor e sofrimento? Porque a pessoa é ruim? Não. Tu leva um bom tempo para descobrir que a pessoa não é ruim. Dor e sofrimento porque tu se recusa a ver que tu tem que tratar aquilo dentro de ti. E o outro só tá tendo atitudes para te mostrar o que tu tem que tratar dentro de ti. Mas isso é complicado e dói. Dói muito. Almas gêmeas já são mais complementos que vêm pra gente viver um do lado do outro. Não que chama gêmea não dê. Dá pra viver quanto a chama gêmea. Se ambos tiverem maturidade e entendimento pra tal. Porque na 5D se vive. E se dá bem. Mas, aqui na realidade tridimensional, a gente tem problema. Então, voltando aí ao nosso aspecto da pergunta, eu vou começar a falar as frases sistêmicas, vou explicar elas. Antes disso, eu vou dizer para vocês que essas frases aqui eu aconselho a fazer pelo mínimo uma semana. De forma como? Olhando no espelho nos próprios olhos, tá? Então, eu vou dizer a primeira frase, ó. Eu solto tudo que me prende e permito fluir com minha vida. Solte pessoas, solte situações, tudo que faz se sentir preso. Mas eu gosto, fulano. É uma prisão. Solta. Se tu gosta mesmo do fulano, quem gosta deixa livre. A pessoa vai e volta se quiser. Porque se não volta, é porque nunca gostou de ti. Porque não precisava estar ali contigo. Eu me abro para o campo das infinitas possibilidades. Acredite, o mundo é infinito, tem N possibilidades. Ele não é limitado. A limitação está dentro de ti. É uma crença que tu tem que curar em si próprio. Crenças limitantes. Eu honro minha singularidade autêntica. Não tente se encaixar no quadrado ou na caixinha que os outros te dão para ti ficar dentro. Se para te estar ao lado de uma pessoa, tu precisa se enfiar numa caixa minúscula, é porque esse lugar não é teu. Pode ser até que um dia já foi, mas hoje não é mais. Porque quando uma caixa, tu não cabe dentro de uma caixa, dentro de um quadrado, é porque tu não pertence a esse lugar. Bom, gente, agradeço vocês aí que assistiram a tiragem da Mestra Rovena. Vamos se organizar agora para começar a tiragem do Mestre APEC. Eu só vou dar uma pausa e já volto. Vamos lá, pessoal, vou dar continuidade ao vídeo. Eu tive que me ausentar um pouquinho, porque eu tive que resolver aqui umas coisas pro gato. Por isso que eu parei o vídeo, mas vamos continuar. Vamos continuar aqui com o Mestre APEC. Vamos começar aqui com a gestão emocional, que para vocês aí que escolheram o Mestre APEC, saiu esta. Quais são os hábitos? Não esqueça de anotar e depois escrever. Isso é muito importante para ajudar vocês a melhorar o desenvolvimento emocional, a curar feridas emocionais. Quando eu falo de cura, eu tô falando de harmonização, porque eu não sou psicóloga, não tenho... aqui o canal não tem essa dimensão de trabalhar com a parte da medicina, até mesmo porque eu não tenho formação nessa área. Eu sou pedagoga e terapeuta holística, tá? Então, quais são os hábitos que você pode cultivar para promover diariamente a autorreflexão e a autorregulação emocional? Vamos procurar aqui um Mestre APEC. Anotar, depois vocês voltam aí, se vocês verem que a tiragem ressonou muito com vocês, voltem e anotem, tá? Que pode ter aí relação com vocês.
o Mestre Apec. Esta carta indica a necessidade da concentração na luz radiante da presença divina atuando na sua mente e no seu coração. Você deverá focalizar na luz com determinação total e inflexibilidade, de modo que todo o corpo fique iluminado e, mais ainda, que essa luz se reflita nos reinos da natureza através da concentração sistemática e perseverante na luz. Você afasta as trevas e manifesta plenamente o poder e a força divina. Assim, pode cumprir plenamente o seu plano divino para esta encarnação. Lembrando que o Mestre Apec serve ao primeiro raio, o raio da chama azul, da vontade, propósito, poder, força, fé e proteção divina, junto com o Mestre El Moria, tá? Eu sou a concentração na luz divina. É a mensagem aí do Mestre Apec. E mais uma coisa, essa carta do Mestre Apec, ela vem com uma invocação. Tem uma playlist desse tarô que essa aqui eu tenho certeza que tem a invocação lá na playlist, tá? Vamos deixar essas duas cartas aqui das 9 dimensões da consciência e dos acordos espirituais para depois. Eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo, que eu preciso ele resolver o negócio que me chamar. Olá, pessoal, retomando aí a nossa tiragem, tá? Eu tive que dar um cuidado aí, que o meu gato, ele tá com cistite devido ao emocional e a gente tava meio perdido hoje, mas agora, graças a Deus, ele tá lá no tratamento dele, dá tudo certo. Agora eu acredito que eu consigo terminar essa tiragem, tá? Eu vou começar aqui com os ciganos pra gente ver aí qual a ideia da espiritualidade, o que a espiritualidade tem pra mostrar, tá? Sobre essa situação de quem escolheu aí o Mestre Apec, né? Acho que agora eu termino esse vídeo, porque foi complicado me manter aqui. Até vocês podem notar que eu já troquei de roupa umas 3 vezes, né? Mas faz parte. Opa! Aqui saiu os ratos, ó. Vou cortar aqui, ainda nem tinha cortado, mas virou tão... E aqui, usar essa carta aqui, espiritualidade. E aqui saiu a mudança, ó. Quando eu tava cortando. Então vamos usar aí, ó. Aqui as estrelas, as estrelas, ó. As montanhas. A criança. Essa carta aqui primeiro. Essa aqui é usada também, tá? Os lírios, os sentimentos, a casa, e a árvore. Do lado aqui, como se fosse uma carta extra, né? Que saiu 10. Saiu a chave. E no fundo do deck tá as cartas. Vamos lá ver o que a gente tem aqui para quem escolheu. Fala aqui, ó, dos ratos, de uma instabilidade, não é uma instabilidade, é... um desgaste, tá? Mas aqui tem uma mudança, trazendo um norte para vocês, né? Como se vocês fossem ser guiados para alguma coisa. Trazendo um destaque para a vida de vocês. Vocês vão sair aqui de uma situação de muito desgaste, devido a um projeto, alguma situação que está sendo gerada, vai ter ali um norte na vida de vocês. Vocês ainda vão ter algum tipo de problema, tá? Porque a montanha do lado da criança, esse problema, para alguns de vocês aí é falta de maturidade. Mas aqui os lírios, isso aí vai mudar.
Alguns de vocês aí pode estar num período que vai ter uma gestação, porque saiu a criança e a cegonha aqui um lado da outra e ainda saiu a casa. Pode ser não ser uma criança humana, tá? Pode ser um projeto, alguma coisa nova que vocês estão criando, que para trazer segurança, conforto para casa de vocês, a casa é corpo físico, né? Ou seja, mesmo um projeto, algo novo aí para casa de vocês física, tá? Tem sentimentos que tá falando da parte que vocês têm muitos sentimentos guardados, ou que tá aqui, tá vindo, tem alguém com sentimentos, mas não saiu uma pessoa. A estrela vai estar guiando vocês numa renovação dos sentimentos, tá? Vocês têm. Ah, entendi. Para ter aqui um progresso, ó, uma evolução, vocês têm aqui sentimentos, muitos sentimentos para trabalhar dentro da casa de vocês aqui. Então vocês têm muita coisa no emocional. E aqui a chave, né? Então vocês precisam aprender a se expressar. E isso tá pedindo rápido, porque senão vocês aqui, ó, vão estagnar essa felicidade que tá vindo para vocês. Tem muitas pessoas aqui traiçoeiras e invejosas, mas vocês têm força para lidar com elas. E essas pessoas estão dentro do jardim de vocês. Vocês vão ter aqui decisões para tomar. Seria espiritualidade quem fica e quem vai? Tá. É quem fica e quem vai. Tipo assim, essa pessoa aqui não diz mais com a minha realidade, então eu tenho que tirá-la daqui. Para daí vocês terem sucesso. Aqui a espiritualidade tá falando da energia interna. Para alguns aqui, esse sucesso é a energia interna, a energia masculina, tá? Vai trazer a abundância que vocês precisam. Para outros aí é uma energia masculina, mas é uma pessoa física, tá? E que vem de longe, tá? Olha aqui, ó. Ela vem de longe. Mas essa pessoa vem para finalizar. Aqui, ó. Ela vem para finalizar um ciclo com vocês. Um ciclo ancestral, talvez. Não é que ela venha para finalizar, mas ela venha do passado, quando eu digo do passado, não dessa vida, tá? Do passado de vidas anteriores, tá? Porque a cruz fala de algo que veio antes, né? Mas eu vejo aqui mais como para finalizar, porque tem alguma iluminação aqui, ó. Tem uma iluminação para ocorrer nessa energia feminina, para ela ter uma colheita. E para isso precisa aí, ó, usar muita inteligência, tá? Para ter sucesso com relação a essas situações emocionais que deixam vocês inseguros, ó, e que vocês precisam cortar. Ainda vai ter algumas dificuldades, tá? Mas tu vai ter que aí dar uma reestruturada dentro aí do que tu não... de situações que tu não sabe, tu vai ter que fazer uma desconstrução aí de algumas situações na tua vida, tá? Aprender algumas coisas e transformar outras, ó. Aqui, ó. Por essas cartas aqui, é o que tu vai precisar fazer. Tem aqui umas fofoca, algumas pessoas que são leais a ti, mas são um pouquinho de boca aberta demais, tá? Elas abrem um pouquinho a boca mais do que devia. Tu tem pessoas leais do teu lado, mas tem que cuidar das fofocas, amigo fofoqueiro. Tá? Aqui é o que a espiritualidade tá pedindo. Vamos ver aí. Deixa eu recolher aqui o baralho, daí vamos ver as outras cartinhas aí que saíram para vocês. Que essa tiragem aqui foi bem longa hoje. Aqui, como carta dos acordos espirituais, o recadinho da alma é: doar-se para quem não quer é perda de tempo. Então não adianta tu tentar ajudar aquelas pessoas que não querem ajuda. Ah, mas fulano me pediu ajuda. Fulano te pediu ajuda porque é conveniente para ele. Como assim? Quando ele te pede ajuda e vem de coitadinho pra tua vida, o que que ocorre? Tu vai ali, ajuda, e daí ele não precisa fazer. Entendeu a moral do fulano? Ah, me ajuda a levar isso aqui daqui pra cá. Tu vai ali na boa vontade e leva. Fulano fica parado te olhando. Ele não precisou passar trabalho. Vai lá, tu pede pra ele fazer isso pra ti, pra ver qual vai ser a resposta.
Vamos ver aqui a próxima carta, tá? A dimensão que saiu é a nona. Oxe, teve... Eu acho que a outra também foi a nona, né? Não tenho bem certeza. Porque como hoje a coisa foi meio ativa aqui em casa, eu não tenho bem certeza. Então vamos olhar. Aqui, a nona dimensão é a da natureza essencial, das expressões da natureza, tá? Mas autênticas, são que a sua centelha divina de altíssima vibração, né? A sua centelha, o que ela quer, um nível mais elevado. E o que saiu para você é a intuição divina. Antes o que saiu foi a da Mestra Rovena, assim, ó. Da Mestra Rovena, a Mestra Rovena. Antes o que saiu foi a aceitação divina. Então aí, se você achar que deve, eu não tenho bem certeza, até nem vou postar ali na descrição, mas se tu achar que deve, você que escolheu aí o APEC, volta lá e olha da Mestra Rovena. Porque como eu tô meio desconecta, por causa do gato, e por causa de outras coisas que ocorreram já com aquela tiragem da segunda-feira, tá? Que aquela tiragem da segunda-feira mexeu comigo. Quem assistiu a tiragem da segunda-feira, que saiu aquela tiragem extra, que saiu com as cartas dos mestres ascenso, gente, aquilo ali mexeu comigo legal, tá? Aquele recado da espiritualidade ali pra alguma galera, era pra mim também. E assim, o negócio foi tão punk que, tipo, eu cheguei no meio da tiragem e eu não sabia que aquilo ali era pra mim. Quando eu vi, aquilo ali era pra mim. E daí eu fiquei, ei, como? Sabe? É complicado. Né? Vocês devem, não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês dar um recado pra alguém, daqui a pouco eu vou estar com o recado pra vocês, né? Pra quem é tarólogo, isso aí às vezes acontece. Foi a primeira vez que eu vi, sabe? Às vezes eu tô aqui tirando, fazendo as tiragens pra vocês, e sem querer a gente acaba, né? Principalmente nessa de motivo de escolha, a gente sempre acaba escolhendo uma carta. Faz parte da vida, né? Mas fazer o quê? Né? A gente tem que assumir o que é pra gente. Como é que eu vou te dizer? Se você não assistiu, vai lá e assiste aquela tiragem. O nome da tiragem é Ele ou Ela Também Sente o Mesmo. Pode ser para relacionamento, tá mais para afetivo, tá? Mas independente. Vai lá e dá uma assistida que você vai entender. Tem uma parte lá que mexeu tanto comigo, porque, tipo assim, eu me toquei que a tiragem era pra mim quando eu tava concentrada vendo uma parte da tiragem, vendo o que a pessoa sente pela outra. Daí eu me toquei que a tiragem também era pra mim. E aquilo me acelerou o cardíaco. Eu tive que me segurar pra não chorar. Resumindo, foi assim, né? Então vamos lá. A intuição divina é a metacompetência de perceber e seguir a voz do Espírito, que nos orienta, nos ilumina em nossa jornada. Intuição divina é um instrumento para o autoconhecimento, pois nos permite discernir e escolher o que é bom, verdadeiro e belo para nós, para os outros e para todos os sistemas aos quais estamos integrados. Aqui é a questão para vocês anotar e depois aí escrever o que vocês pensam no caderno de vocês, para vocês terem de lembrança, de anotação, de reflexão para ler daqui mais para frente, tá? Como você pode desenvolver a sua intuição divina sem se confundir ou se enganar? Como você pode reconhecer melhor sua sabedoria interior, tá? Então, falando sobre isso, tá? Eu vou explicar dentro do meu processo. Para quem não sabe, a gente chama de mediunidade, mas né, são os dons que cada um nasce. Eu não digo que isso aqui seja exatamente mediunidade. Eu sempre nasci com isso. Eu sempre fui diferente. Quem me conhece desde pequena, algumas pessoas que tiveram mais intimidade comigo, percebem isso. Eu fui perceber que eu era diferente das outras pessoas ali na adolescência. Por quê? Eu via os comentários daquele outro, sabe? Tipo assim, essa daí tá louca, tal. Porque na minha família, eles eram católicos. E eles não aceitavam isso. De jeito nenhum. Mas a gente nasce, né, com as coisas que a gente precisa nascer. Aceita e convive com a gente de forma harmônica aquilo que não é kármico.
E não foi bem assim. Infelizmente, a gente nasce onde precisa. Teve pessoas maravilhosas dentro da minha trajetória de vida, mas teve outras assim que só Jesus na causa. Então, nesse ponto aí, chegou uma fase da vida que eu percebia, por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu tava caminhando por uma rua, porque eu estudei fora tipo, morava no interior e estudava na cidade. E a gente ia pra escola, né? E às vezes a gente saía pra dar umas bandas pela cidade. E nessa daí, muitas vezes eu tava caminhando pela rua e eu escutava dentro de mim, assim, tipo, dobra à direita. Que dobrar à direita? Coisa nenhuma, eu vou reto. Tu não vai dobrar à direita? Tudo bem, tu vai voltar. Isso que tu tá procurando, tu vai ter que voltar até aqui e dobrar à direita porque tá lá adiante. Muitas vezes eu tive que voltar e dobrar à direita, ou voltar e dobrar à esquerda, ou seguir pela esquerda. Muitas. E assim eu comecei a ouvir essa voz. Por exemplo, assim, não vá por essa rua, é perigoso. Por quê? É perigoso, não vá. Quando me dizia isso, eu nem pensava. Simplesmente não ia. Teve vezes que eu até fui. Realmente tive problemas. Não foram problemas graves, porque ainda tô aqui, né? De corpo presente. Então eu consegui sobreviver, então os problemas não foram tanto, mas foram sustos. Mas a espiritualidade sempre me guiou e sempre me ajudou. Então, isso aí faz muita diferença. Desde pequena, eu sempre vi coisas que as outras pessoas não viam. Por exemplo, eu era criança, eu lembro que eu via unicórnios. Vocês podem achar isso muito surreal, mas eu via. E eles eram muito legais. Então eu fui começar a perceber que eu era diferente na adolescência. Eu lembro até hoje, um dia que eu subi uma lombinha que tinha perto da minha casa, que eu olhei assim, por que eu tô caminhando nisso aqui? Se eu não fazia isso? Daí, um dia conversando com uma amiga minha terapeuta, ela disse, tu subia aquilo ali tão nas nuvens que tu nem percebia. Porque eu era feliz e não sabia. E daí eu comecei a ver outras coisas ali por volta, depois que a minha avó faleceu, por volta dos 18 anos, aumentou. Na infância eu já via, tipo, eu lembro de uma vez que eu e minha prima tava sozinha em casa e que a gente ouviu um barulho, a gente olhou pra janela, tinha uma mão na janela. E aquela mão tinha uma pedra, uma mão com uma luva branca, e ela jogou a pedra. E a gente foi na janela pra olhar, porque, né, criança, sabe como é que é? A gente morava num sítio sozinho, e os pais iam trabalhar, a gente ficava em casa. E quando a gente chegou, cadê? A pedra tava rolando lá embaixo, mas cadê a mão? Olhamos em volta de toda a casa, a gente nunca encontrou a mão, tá? Então a gente sempre viu o local que a gente morava, pertenceu a locais, se tu olhar bem na história, teve algumas guerras, algumas revoluções, por causa do Rio Grande do Sul, teve muitas revoluções em várias cidades. Em Taquara teve as suas, possivelmente ali devia ter uma energia muito dessa parte dos espíritos que já foram, sabe? Eu lembro que a minha mãe comentava alguma coisa sobre pessoas que tinham morrido ali naquela região onde que era, atualmente eram nossas casas, né? Então essas coisas assim eu sempre tive essa facilidade até hoje. Eu vejo coisas que as outras pessoas não veem, mas isso é meu. Isso veio comigo. Tem coisas às vezes que a gente sabe que os outros não sabem, devido ao que? A seguir a intuição. Conforme tu vai ampliando a tua parte da tua intuição, conforme tu vai começar a escutar ela, ela vai se abrindo. Vai se abrindo de uma forma que com o tempo ela te diz as pessoas que tu pode, que tu não pode confiar, as pessoas que gostam ou não gostam de ti. Ah, mas no que isso é útil? Pra muita coisa. Porque, por exemplo, assim, se a tua intuição te diz que o Joãozinho não é uma pessoa de confiança, tu sabe que tu vai poder emprestar alguma coisa pro Joãozinho, mas tu não vai ter certeza de que aquilo ele vai devolver. Tu sabe que tu não pode confiar 100% no Joãozinho. Então, determinadas coisas,
Às vezes, quando tu conhece uma pessoa, ela tem uma energia tão ruim que é como se tu soubesse que o caráter daquela pessoa é duvidoso para determinado ângulo. Isso é a tua intuição te avisando que talvez tu corra perigo se tu permitir que aquela pessoa se aproxime de ti. E assim vai. Da mesma forma que a tua intuição vai te dizer, por exemplo, deixa eu ver uma coisa boa que a intuição diz pra gente. Lembra que eu não sei se eu contei pra vocês, né? Se vocês aí que estão me assistindo sabem, mas eu tenho uma loja no iFood, que alguns dias da semana a gente, né, a equipe trabalha com isso. Então a gente trabalha com comida italiana. E tem dias que a minha intuição diz assim, hoje vamos vender tal coisa. Porque como somos a minha loja é pequenininha, tem dias que a gente não vende. Mas tá ok, a gente tá começando, sabe? Então isso daí tá ok. Daí tem dias que a intuição diz assim, pra mim, não, tu pode ficar aí fazendo teus vídeos, porque hoje não terá venda. Outras vezes a intuição diz assim, nem começa a gravar. Por quê? Porque daqui a pouco o iFood vai tocar. E eu dou uma enroladinha, olha, às vezes não dá 5 minutos quando eu vejo que tá tocando. Acho que até tem um vídeo aqui no canal que eu tava gravando ele e eu pedi licença porque o iFood tocou. E a gente teve que fazer, né, completar ali as massas italianas que a gente faz e fazer. Então, são essas pequenas coisas que com o tempo, com o treinamento, né, vamos especificar bem, é o treinamento. Por que treinamento? Porque tu tem que praticar. Tu não pode dizer que isso é coisa da tua cabeça, tu vai ter que praticar, tu vai ter que fazer o teste para saber se vai realmente ser aquilo ali, tá? Vamos aqui agora ao mantra, já que eu já dei essa explicação para vocês. Espero que não me levem a mal, tá, meus amores? Porque assim, eu tô tão bem hoje, é tão bom falar com vocês, né? É muito bom estar aqui para vocês. Esse aqui é o mantra, eu vou falar pra vocês. Vou explicar mais uma vez aí, porque a gente sabe que tem pessoas novas que vêm, que estão entrando. Então pode ser que as pessoas ainda não saibam. Nessa tiragem aqui, quando entra as cartas das 9 dimensões, essa parte aqui dos mantras tem que pegar e fazer na frente do espelho de preferência. Por quê? Porque na frente do espelho tu vai estar olhando para os teus olhos, tu vai estar dizendo para si mesmo. Porque essa frase que tu vai repetir durante pelo menos uma semana, para te ajudar a desenvolver essa... Deixa eu ver o que saiu para vocês. A intuição divina, ela é para você dizer para si próprio, para tua alma, para o teu corpo, para você fazer isso entrar dentro de você, tá? Então aqui, parte do mantra, viva a sua singularidade autêntica. Se ame porque você é único. Cada um de nós tem uma parte, ou todos nós, né? Todo nós, que é único. E isso não é errado. A gente não tem que ser igual aos outros. A gente tem que ser quem somos. Essa é a beleza da vida. Tu ser quem tu é. E tá tudo ok. Seja quem você é. Seja o que você tem de melhor. Dê às pessoas que tu ama aquilo que tu tem de melhor em ti. Dê a si próprio o teu melhor. Seja a tua própria autenticidade. Se os outros não te amam, se tu não se sente amada pelos outros ou amado, ame a si próprio. Porque quando tu se amar, quando tu se sente pleno de amor, aquilo que é teu vem. Nada no universo é capaz de tirar o que é teu. Mas quando tu tá ali com o teu amor próprio lá em cima, como diz a minha querida amiga Márcia, com os boletos pagos, com aquilo tudo lá em cima, aquilo que é teu começa a se sintonizar contigo e chega até ti. Sejam pessoas para amizade, sejam pessoas para romance,
aquilo que é teu, aquilo que vem para somar com a tua vida. Não aquilo que vem para te diminuir. Vocês me entendem? Porque o que é importante... Desculpa, pessoal. O que é importante é o que vem para somar. Porque a gente não precisa de pessoas que não venham para somar. Mas o que acontece? O que o universo faz, queridos? Se tu é uma pessoa, por exemplo, com dependência emocional, ele vai te mandar alguém que vai te fazer virar um capacho. Por quê? O universo está tentando explicar que tu tem dependência emocional. Então ele vai mandar alguém que seja o oposto da dependência emocional para te tratar daquele jeito que um dependente emocional precisa para cair fora. Para que, por exemplo, assim, eu não tenho palavras corretas, tá, no meu vocabulário. Mas, por exemplo, assim, para você chegar ao ponto de dizer, não, agora chega, foi demais, eu vou embora. Eu me amo, eu vou me amar. Por quê? Se tu continuar dependente emocional do outro, sempre mendigando o afeto e o carinho, tu não vai se corrigir, tu não vai se melhorar. Ativa a tua intuição, siga esse coraçãozinho que Deus deu pra ti, que tá aí dentro de ti. Siga ele pra te ser feliz. Faça, não por os teus filhos, pelo teu esposo, pelos teus amigos. Faça por si, para te se tornar uma pessoa melhor. Então vamos lá para as frases. Eu me solto de tudo o que me prende e me permito fluir com a vida. Essa frase aqui, essa frase sistêmica, é muito boa para quem é dependente emocional. Por quê? Porque precisamos fluir com a vida, precisamos nos sentir livre. Por isso que eu gosto muito de moto, sabe? De viajar de moto. Porque a parte do motociclista me chama muita atenção. Porque é essa liberdade. É tu ir onde tu quer. É tu ser quem tu é, independente do outro. Eu me abro para o campo das infinitas possibilidades. O universo tem muitas oportunidades pra gente, mas a gente tem que ampliar o nosso nível de merecimento. O que é isso? Tu tem que aceitar que aquilo ali é pra ti. Por exemplo, assim, tu quer uma casa de 2 pisos. Que tenha uma cerca assim, não sei o que, não sei de mais de que jeito, tá? Mas, se tu, quando vai olhar uma casa, sempre acha aquela casa cara pro teu bolso, que tu diz, ai, mas isso aí é demais. O que tu tá dizendo pro universo? Universo, eu não mereço. Eu não quero essa casa. Eu mereço uma casa que seja assim, ó, apertadinho aqui, com um quarto apertadinho que eu vou ter que dividir pra fazer 2 quartos. É assim que eu quero, porque é assim que eu acho que eu mereço. É isso que o universo vai entender que tu tá falando pro universo quando tu diz isso pra ele. Eu honro a minha singularidade autêntica. O que isso quer dizer? Eu me aceito como eu sou. No começo, não é fácil. Porque tu vai ter que aceitar até o teu lado ruim. Mesmo que tu diga assim pra si mesmo, ó. Eu tenho, deixa eu ver, um defeito. Eu sou uma pessoa que eu sou meio braba, tá? O que isso quer dizer? Eu sou muito boazinha, vai indo. No dia que eu estouro, não queria ficar perto. Então, hoje em dia, eu já tenho melhorado isso. Eu já fui muito pior. Quando eu era mais jovem, eu era muito pior. Eu ia engolindo sapo até o dia que eu resolvia que eu não ia engolir sapo nenhum. Daí saía de baixo quem tava querendo me fazer engolir sapo. Então, hoje, eu aprendi a dizer não de uma forma diferente. Antes de eu chegar nesse ponto que a coisa tá aqui, eu já digo não. Eu já ponho limite. Mas eu levei muitos anos pra aprender a fazer isso. Levei muitos anos pra controlar a parte da raiva. Tem vezes que ainda, né, não é tão frequente, mas tem vezes que ainda tem coisas que me tiram do sério que eu não sei tolerar, sabe? Então, é de cada um? É um defeito? É.
Tô melhorando? Tô. Mas eu tô fazendo isso por mim. Então, quando você honra a tua singularidade autêntica, com defeitos e qualidades, tu vai honrar a si próprio. Mas pra que isso? Porque o outro não vai te honrar se tu não honrar a si mesmo. Se tu não valorizar a si mesmo, tu acha que o outro vai? Então valorize-se. Bom, gente, é a primeira vez que eu faço uma tiragem tão longa. Muito obrigado pela companhia de vocês. E acho que quem pegou os últimos minutos do segundo tempo, tipo o Mestre a Pé, que foi a mais longa. Muito obrigado. Mas eu acredito que tudo que eu falei pra vocês fazia parte do pacote, tá? Porque a gente, para aprender a ter essa concentração divina, se concentrar na luz, se concentrar no bem, a gente tem que melhorar como pessoa. Porque os mestres não querem criar um robozinho, não querem criar uma pessoa devocional. Eles querem criar uma pessoa independente. Uma pessoa que dê valor para sua vida, que tenha sua espiritualidade aqui internamente. Se tu quer ir num templo, tá em ti. Mas que saiba que tu tem tudo que tu precisa dentro de ti. E uma das coisas que tu precisa é o amor próprio. Como tu vai desenvolver essa concentração na luz se tu não se ama? Como que tu vai expandir a tua luz se tu não ama a si próprio? Se tu não se enxerga como um ser de luz? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de vocês. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo do canal. Até lá!